O segundo livro das Crônicas. Capítulo 11. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu 180.000 dos melhores soldados das tribos de Judá e de Benjamim, pois tinha a intenção de lutar contra as tribos do Reino do Norte e ser o rei delas de novo. Mas o Senhor Deus falou ao profeta Semaías e mandou que desse ao rei Roboão e a todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim o seguinte recado: não ataquem os seus próprios irmãos, o povo de Israel. Voltem todos para casa. Se tudo aconteceu assim, foi porque o Senhor Deus quis. Então eles obedeceram à ordem do Senhor e não foram lutar contra Jeroboão. Roboão ficou morando em Jerusalém e, para defender o país, construiu muralhas e fortalezas nas seguintes cidades de Judá e de Benjamim: Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulã, Gate, Maressa, Zife, Adoraim, Laquis, Azeca, Zora, Aijalon e Hebron. Roboão colocou comandantes nessas cidades fortaleza e nelas armazenou cereais, azeite e vinho. Também colocou escudos e lanças em todas elas e com isso as tornou muito fortes. Assim Roboão pôde dominar os territórios de Judá e de Benjamim. De todas as partes de Israel, no norte, sacerdotes e levitas foram até Jerusalém. Os levitas abandonaram as suas terras de pastagem e as suas outras posses e foram para Judá e para Jerusalém, pois Jeroboão, rei de Israel, e os seus sucessores não deixavam que eles servissem a Deus, o Senhor, como sacerdotes. Jeroboão escolheu os seus próprios sacerdotes para oferecerem sacrifícios em altares pagãos e adorarem demônios e as imagens de touros que ele tinha mandado fazer. Pessoas de todas as tribos de Israel que, com todo o coração, queriam adorar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Isso serviu para tornar mais forte o reino de Judá e firmar o poder de Roboão, filho de Salomão, como rei durante os 3 anos em que ele seguiu o exemplo de Davi e de Salomão. Roboão casou com Maalate. O pai dela era Jerimote, filho de Davi, e a mãe era Abiail, filha de Eliabe e neta de Jessé. Maalate teve 3 filhos: Jeús, Semarias e Zaão. Depois Roboão casou com Maaca, filha de Absalão, e ela teve 4 filhos: Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão teve ao todo 18 mulheres e 60 concubinas, que lhe deram 28 filhos e 60 filhas. Ele amava Maaca mais do que as outras mulheres e concubinas, e por isso escolheu Abias, o filho dela, para ser o príncipe herdeiro, que ficaria no lugar dele como rei de Judá. Roboão também teve a boa ideia de espalhar os seus outros filhos pelas cidades fortaleza de Judá e de Benjamim. Deu-lhes grandes quantidades de alimentos e também arranjou muitas mulheres para eles.
segundo livro das Crônicas, capítulo 12. Logo que Roboão firmou seu poder como rei de Judá, ele e todo o seu povo deixaram de obedecer à lei de Deus, o Senhor. Eles foram infiéis a Deus, e por isso no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Ele tinha 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército enorme de líbios, suquitas e etíopes. Eram tantos que não podiam ser contados. Sisaque conquistou as cidades fortaleza de Judá e marchou contra Jerusalém. Aí o profeta Semaías foi falar com Roboão e com as altas autoridades do país que se haviam ajuntado em Jerusalém, fugindo de Sisaque. Semaías disse: Esta é a mensagem de Deus, o Senhor. Vocês me abandonaram, e por isso eu os estou entregando nas mãos de Sisaque. Então o rei e as autoridades confessaram o seu pecado e disseram: O Senhor Deus é justo. O Senhor Deus é justo. Quando o Senhor viu que eles se haviam arrependido, disse a Semaías: Eles se arrependeram e por isso não vou destruí-los. Daqui a pouco vou salvá-los. Eu não vou usar Sisaque para descarregar a minha ira sobre os moradores de Jerusalém. Mas vou deixar que Sisaque os domine, a fim de que eles vejam qual é a diferença entre servir a mim e servir reis estrangeiros. Então o rei Sisaque atacou Jerusalém e a tomou. Levou embora todos os tesouros do templo e do palácio, e também os escudos de ouro que Salomão havia feito. Para colocar no lugar deles, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou aos oficiais encarregados de guardar os portões do palácio. Todas as vezes que o rei ia ao templo, os guardas pegavam e carregavam os escudos e depois os levavam de volta para a sala dos guardas. Assim Deus acalmou a sua ira e não destruiu Roboão, pois Roboão se arrependeu. E além disso, havia gente boa na terra de Judá. O rei Roboão foi ficando cada vez mais forte e continuou a reinar em Jerusalém. Ele tinha 41 anos de idade quando se tornou rei e governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor Deus havia escolhido entre todas as tribos da terra de Israel como lugar onde devia ser adorado. A mãe de Roboão era Naama, do país de Amon. Roboão fez o que era errado, pois não procurou com todo o coração conhecer a vontade de Deus, o Senhor. Todas as outras coisas que Roboão fez, do princípio até o fim do seu reinado, estão escritas na história do profeta Semaías e na história do profeta Ido, conforme está registrado na lista dos antepassados de Roboão. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Abias ficou no lugar dele como rei. Eclesiástico 14. A verdadeira felicidade.
Feliz o homem que não pecou por palavras e não é atormentado pelo remorso do pecado. Feliz quem não é acusado por sua consciência e que não perdeu a esperança. A riqueza não convém para o homem mesquinho, nem grandes bens para os homens invejosos. Quem se priva para acumular, ajunta para os outros. Serão outros que desfrutarão seus bens. Quem é mau para si mesmo, com quem será bom? Não aproveita nem mesmo seus próprios bens. Ninguém é pior do que aquele que maltrata a si mesmo. Essa é a recompensa de sua própria maldade. Se faz o bem é por distração, mas no fim mostrará sua maldade. Mau é o homem de olhar invejoso, que vira o rosto e despreza a vida dos outros. O avarento não se satisfaz com uma parte apenas, pois a avidez é insana, resseca-lhe a alma. O avarento é cioso do seu pão e mesquinho em sua própria mesa. Meu filho, trate-se bem na medida do possível e apresente ao Senhor as ofertas que deve a Ele. Lembre-se, a morte não tarda, e você não sabe a que horas ela vai chegar. Antes de morrer, faça o bem ao amigo e reparta com ele conforme o que você possui. Não se prive de um dia feliz, nem deixe escapar um desejo legítimo. Por acaso, você não vai deixar para os outros o fruto de suas fadigas, e não vai ficar para os herdeiros o fruto do seu sacrifício? Dê e receba, e divirta-se, porque no mundo dos mortos não existe alegria. Todo o corpo envelhece como roupa, porque a morte é uma lei eterna. As folhas verdes em árvores frondosas caem ou brotam. O mesmo acontece com as gerações humanas. Uns morrem, outros nascem. Toda a obra perecível desaparecerá, e aquele que a fez irá com ela. Feliz é o homem que se dedica à sabedoria, que reflete com inteligência, que medita no coração sobre os caminhos da sabedoria, e com a mente penetra os segredos dela. Ele a persegue como um caçador, e põe-se à espreita em seus caminhos. Ele se inclina para olhar por suas janelas e escuta junto às suas portas. Ele para perto da casa da sabedoria e fixa o prego nas suas paredes. Ele arma a tenda junto a ela e acampa na moradia da felicidade. Ele coloca seus filhos sob a proteção dela e se abriga debaixo de seus ramos. Ela a protege do calor, e ele habita à sombra de sua glória. Capítulo 19. Depois de dizer isso, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do rio Jordão. Uma grande multidão o seguiu. E ali ele curou os doentes. Alguns fariseus chegaram perto de Jesus e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher? E Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Os fariseus perguntaram:
Nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora se der a ela um documento de divórcio? Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Os discípulos de Jesus disseram: se é esta a situação entre o homem e sua esposa, então é melhor não casar. Jesus respondeu: este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado. Pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram assim, outros porque foram castrados, e outros ainda não casam por causa do reino do céu. Quem puder, que aceite este ensinamento. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus pôr as mãos sobre elas e orar. Mas os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso. Aí ele disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como estas crianças. Então Jesus pôs as mãos sobre elas e foi embora. Certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou: mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom, só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite o seu pai e a sua mãe e ame os outros como você ama você mesmo. Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. O que mais me falta fazer? Se você quer ser perfeito, vá. Venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres. E assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Jesus então disse aos discípulos: eu afirmo a vocês que isto é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntavam: então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo,
e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. E todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Capítulo 20. Jesus disse: O reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, 1 moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas, saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: Vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: Por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: Vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: Chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam 1 moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam 1 moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: Estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora. Mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: Escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: Assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Quando Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou os discípulos para um lado e falou com eles em particular enquanto caminhavam. Ele disse: Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei.
Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. Jesus perguntou: "O que é que você quer?" Prometa que quando o Senhor se tornar rei, estes meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Jesus disse aos 2 filhos dela: "Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber?" Podemos. De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber. Mas eu não tenho direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda. Pois foi o meu Pai quem preparou esses lugares. E Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: "Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente." Quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão os seguia. Dois cegos sentados na beira do caminho ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar: "Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós." A multidão os repreendeu e mandou que calassem a boca. Mas eles gritaram ainda mais: "Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós." Então Jesus parou, chamou os cegos e perguntou: "O que é que vocês querem que eu faça?" "Senhor, queremos poder enxergar." Jesus teve pena dos cegos e tocou nos olhos deles. No mesmo instante eles puderam ver, e então seguiram Jesus. Salmo 13. Salmo de Davi, ao regente do coro. Ó Senhor Deus, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de suportar este sofrimento? Até quando meu coração se encherá dia e noite de tristeza?
Até quando os meus inimigos me vencerão? Oh, Senhor Deus, olha para mim e responde-me. Dá-me forças novamente para que eu não morra. Assim os meus inimigos não poderão se alegrar com a minha desgraça, nem poderão dizer: nós o derrotamos. Eu confio no teu amor. O meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. E porque tens sido bom para mim, cantarei hinos a ti, ó Senhor.